Hoje, a gente mergulha numa das narrativas mais dramáticas da antiguidade, a história de José, lá em Gênesis 39. E olha, isso aqui é muito mais que um texto antigo. É um verdadeiro estudo de caso, sabe? Sobre o que é ter caráter quando você se depara com um teste brutal de integridade e, de quebra, uma injustiça daquelas. E a história já começa jogando na nossa cara uma pergunta bem desconfortável. Uma pergunta que, vamos combinar, ecoa até hoje, né? O que acontece quando se faz tudo certo e o resultado é o pior possível? Pois é, esse é o dilema central que a gente vai desvendar aqui. Bom, então vamos começar do início. A história de José no Egito não começa com ele de férias, não. Ele chega como mercadoria. É isso mesmo, ele foi vendido como escravo para um cara chamado Potifar, que era nada mais, nada menos que o capitão da guarda do palácio. Uma figura de muito poder. Imagina só, para José, o começo não podia ser pior. Só que logo de cara, o texto solta uma frase que é a chave para entender todo o resto. É uma frase simples, mas nossa, poderosa. O Senhor estava com José. Então não era essa sorte, sabe, ou um talento natural dele. A narrativa deixa claro que o sucesso dele vinha de um favor divino. Era isso que o fazia prosperar, mesmo sendo um escravo. E essa prosperidade toda, bom, ela leva a uma ascensão assim meteórica. Dá uma olhada nessa progressão. O cara começa como escravo, em pouco tempo já vira o braço direito do chefe e quando se vê, tá administrando a casa inteira, tudo que o mestre possuía. É uma virada de jogo impressionante. E o nível de confiança que o José inspira é total, absoluto. O Potifar simplesmente entrega tudo na mão dele, tudo, a ponto de a única preocupação do cara ser o prato de comida dele. Isso mostra o quanto José se tornou indispensável, o quanto ele era íntegro, e é justamente essa confiança cega que vai fazer a traição que está vindo por aí ser ainda mais devastadora. E é bem aqui que a história dá uma virada. A gente sai daquela ascensão profissional toda e entra num verdadeiro teste de caráter. O José está no auge, com toda a confiança e poder dentro daquela casa, e é exatamente nesse momento que ele vai encarar o maior desafio da vida dele. E o teste vem assim, ó, direto e reto, sem rodeios. A mulher do chefe dele, a esposa de Potifar, vendo que o José era um cara bonitão, de boa aparência, faz a proposta na lata. A tentação aqui não é nada sutil, é uma ordem mesmo, direta e bem sedutora. A resposta do José é imediata e diz tudo sobre ele. Ele não recusa só por medo de ser pego, sabe? A lógica dele tem dois níveis. O primeiro é a lealdade ao patrão. Pô, ele me confiou tudo, menos a senhora. E o segundo, que é ainda mais profundo, é a lealdade a Deus. Para ele, aquilo não era só um adultério, era pecar diretamente contra Deus. E olha, isso não foi uma coisa de um dia só. O texto deixa claro, ela insistia todos os dias. Imagina só a pressão. Constante, diária. Então a atitude do José não foi só dizer não. Foi uma estratégia mesmo. Ele começou a evitar ativamente ficar perto dela. Ele sabia que não se brinca com fogo. E agora? Bom, agora a gente chega no clímax da tentação. É o momento em que tudo desaba. Um belo dia, a oportunidade perfeita aparece para a mulher de Potifar. O José está lá na casa, trabalhando, e não tem mais ninguém por perto. Acontece tudo muito rápido, é uma sequência crucial. Ela parte da insistência para a força e agarra ele pela capa. A única saída para o José é fugir, correr. E ele deixa a roupa para trás. E essa capa, que era até um símbolo do status dele ali, acaba virando a prova física de um crime que simplesmente não aconteceu. E aqui está o ponto central de tudo. Uma única peça de evidência, a capa, é usada para contar duas histórias que são o oposto uma da outra. De um lado, a verdade, o José fugindo para manter a integridade dele. Do outro, a mentira deslavada. Ele me atacou e saiu correndo porque era culpado. Aí, com a capa na mão, a mulher de Potifar constrói a narrativa dela. Primeiro ela conta para os servos, depois para o marido, a história que o José insultou, tentou agarrá-lo à força e quando ela gritou, ele fugiu como um covarde. E a capa? A capa virou a prova irrefutável da mentira muito bem montada. Com a mentira plantada e a prova na mão, a história do José entra na sua fase mais sombria. A consequência dele ter sido íntegro é, ironicamente, a perda de absolutamente tudo que ele tinha conquistado. A reação do Potifar é exatamente a que a esposa dele esperava, né?
Quando ele ouve a história, fica possesso, uma fúria. Toda aquela confiança que ele tinha no José some, evapora na hora, diante da acusação da esposa. E o resultado é simplesmente devastador, sem julgamento, sem nem investigar. É a palavra dela contra a de um escravo. E assim, José, aquele administrador super fiel, é jogado na cadeia, na prisão do rei. É o fundo do poço. E tudo isso porque ele fez a coisa certa. A gente poderia pensar que a história acaba aqui, na prisão, mas não. Na verdade, algo muito curioso começa a acontecer. A história começa a se repetir de um jeito impressionante, mostrando que o caráter de alguém não é definido pelo lugar onde está, mas pelo que essa pessoa faz, não importa a circunstância. E olha só o que aparece de novo. Aquela frase familiar. Do mesmo jeito que apareceu lá na casa do Potifar, o texto faz questão de repetir. Mas o Senhor estava com ele. Esse tema central volta com tudo, para mostrar que o favor divino não era só para a hora do sucesso, não. Estava lá também na pior das adversidades. E o padrão se repete, é impressionante. Mesmo na prisão, a integridade e a competência do José brilham de novo. Ele conquista a confiança do carcereiro, que o coloca no comando de todos os outros presos. E, mais uma vez, José se torna o administrador do seu próprio cativeiro. E aqui a história fecha um ciclo de um jeito incrível. O carcereiro passa a confiar no José do mesmo jeito, com a mesma intensidade que o Potifar um dia confiou. A descrição é praticamente a mesma, ele não se preocupava com nada que estava na mão de José porque via que ele era confiável e que o Senhor estava com ele. E com isso, essa análise toda nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. A história de José nos força a questionar o que, no fim das contas, define a integridade de alguém. São os sucessos, os cargos que a gente alcança, ou são as escolhas que fazemos quando ninguém está olhando, especialmente quando fazer o certo tem um custo altíssimo? A história parece sugerir que o verdadeiro caráter não é medido no conforto do palácio, mas sim na dureza da prisão.